Muitos de vocês ficaram tocados com a história da Mariana e queriam saber mais sobre o que aconteceu depois. Em respeito a todos que acompanham nosso canal até o fim de cada história, preparei esta versão especial e completa, com todos os detalhes que faltaram. Espero que vocês gostem. Promessas têm peso. Algumas são leves como papel, outras pesadas como correntes. A promessa dos meus pais pesou em meus ombros por 20 anos, até o dia em que decidi devolvê-la. Meu nome é Mariana Silva e esta é uma história sobre espera, sobre sobrevivência e sobre o verdadeiro significado de promessas. Era uma tarde de domingo em São Paulo, 2005. O céu tinha aquele tom de laranja que parece aquarela molhada. Papai dirigia nosso Uno azul desbotado enquanto mamãe passava as mãos pelo meu cabelo. Naquele momento, eu ainda não sabia que aquelas carícias seriam as últimas por muito tempo. O rádio tocava baixinho uma música antiga que eu não reconhecia e o ar-condicionado quebrado deixava o carro abafado naquela tarde de verão. É só por algumas semanas, Mariana. Vamos voltar logo, princesinha, disse mamãe, enxugando uma lágrima teimosa enquanto ajeitava minha Maria Chiquinha. Seu perfume de lavanda ficou impregnado na minha blusa do ursinho Pooh, aquela que ela mesma tinha costurado. Acreditei nela com a convicção que só uma criança de 5 anos pode ter. Afinal, promessas de mãe são inquebráveis, não são? Papai estava diferente naquele dia. Suas mãos apertavam o volante com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. De vez em quando, ele olhava pelo retrovisor como se estivesse sendo seguido. Mais tarde, entendi que ele estava fugindo não de alguém, mas de algo que ele mesmo tinha feito. A instituição Arco-Íris ficava num casarão antigo na zona leste de São Paulo. As paredes amarelas descascadas e o portão de ferro enferrujado não combinavam com um nome alegre. Tia Aldina, a diretora, me recebeu com um sorriso que não alcançava os olhos. Era o tipo de sorriso que adultos dão quando sabem de algo que você ainda não entendeu. Seus pais precisam resolver algumas coisas, explicou tia Aldina, enquanto mamãe assinava alguns papéis com mãos trêmulas. Vai ser como umas férias para você. Férias. Engraçado como os adultos usam palavras bonitas para mascarar verdades feias. Observei da janela enquanto o Uno azul se afastava, cada vez menor, até virar apenas um pontinho na esquina da Rua dos Girassóis. Não se preocupe, eles voltam logo, garantiu tia Aldina, segurando minha mochilinha da turma da Mônica. Mas algo na forma como seus dedos apertavam meu ombro me fez sentir um frio estranho na barriga. Você conhece aquela sensação de quando seu corpo entende algo antes da sua cabeça? Os primeiros dias foram um borrão de rostos desconhecidos e rotinas estranhas. O dormitório compartilhado com outras 5 meninas, o café da manhã servido em pratos de plástico colorido, o uniforme doado que ficava um pouco grande demais. Cada manhã eu acordava antes do sol, corria para a janela esperando ver o Uno azul voltando. 1 semana, 2, um mês inteiro. Foi tia Conceição, a cozinheira, quem primeiro notou meus olhos sempre voltados para o portão. Ela tinha mãos calejadas de tanto trabalhar e um sorriso que, diferente do de tia Aldina, aquecia o coração. Vem me ajudar na cozinha, Marianinha, ela dizia quando me via sozinha demais. Na cozinha, entre o cheiro de alho frito e o vapor das panelas, aprendi minhas primeiras lições sobre sobrevivência. Meu aniversário de 6 anos chegou num dia de chuva. Tia Conceição fez um bolo de chocolate, daqueles com cobertura escorrendo pelos lados. Para todas as crianças do mês, ela anunciou no refeitório. Mas quando cortou a primeira fatia, piscou para mim e sussurrou. Fiz do jeito que você gosta, com bastante chocolate. Foi a primeira vez que alguém fez algo especialmente para mim desde que cheguei ali. O caderno amarelo foi um presente dela também. Para você desenhar, disse, me entregando junto com um conjunto de lápis de cor. Nas primeiras páginas, tentei desenhar minha casa, meus pais, o Uno azul. Mas aos poucos, os desenhos deram lugar a marcações, pequenos riscos, um para cada pôr do sol sem eles.
Na última página, escrevi com letras tortas: dias esperando 178. As semanas viraram meses. Junho virou dezembro. Enquanto outras crianças eram adotadas, eu ficava. Ela não está disponível para adoção, ouvi tia Aldina explicar a um casal interessado. Os pais ainda têm a guarda. Guarda? Que palavra engraçada para quem não estava guardando nada. Tia Conceição se tornou minha âncora naquele mar de incertezas. Foi ela quem me ensinou a trançar meu próprio cabelo aos 7 anos, quem me ajudou com a lição de casa, quem guardava um pedaço extra de bolo para mim nos dias ruins. Uma mocinha precisa se cuidar sozinha, dizia, enquanto seus dedos transformavam meus fios rebeldes em uma trança perfeita. Na escola, aprendi a responder as perguntas sobre minha família com meias-verdades. Eles estão viajando, eu dizia. Era mais fácil do que explicar que estava num limbo entre ter e não ter pais. Aos poucos, desenvolvi uma obsessão por independência. Se ninguém ficava, eu precisava aprender a ser suficiente por mim mesma. A descoberta veio num dia comum, durante a faxina geral do arquivo. Tia Conceição tinha me pedido para organizar as pastas antigas. Você tem letra bonita e é cuidadosa com os papéis, ela disse. Entre documentos empoeirados e fotos desbotadas, encontrei uma caixa com meu nome escrito à mão. Dentro havia um envelope amarelado, uma foto onde papai usava uma camisa social azul e mamãe um vestido florido, eu no meio com um laço vermelho no cabelo. No verso, uma data. Natal 2005 e um endereço em Recife, 3 meses antes de me deixarem ali. Mas o que mais me intrigou foi um recorte de jornal meio apagado, algo sobre uma herança e um processo judicial. Por 3 dias, dormi com o envelope debaixo do colchão, sentindo seu peso mesmo através do colchão fino. Na 4ª noite, enquanto ouvia a respiração tranquila das outras meninas no dormitório, tomei uma decisão. Se eles não voltariam para me buscar, eu precisava aprender a construir meu próprio caminho. Não seria a menina que espera para sempre. Na última página do meu caderno amarelo, embaixo da contagem de dias, escrevi uma nova promessa. Um dia vou entender por quê. Não sabia ainda, mas aquela noite marcou o fim da menina que esperava e o início da mulher que eu me tornaria. Afinal, o que você faz quando descobre que sua vida inteira foi construída sobre uma mentira? Você começa a construir sua própria verdade. Esta é apenas a primeira parte da minha história. E como aprendi com meus pais, algumas promessas são feitas para serem quebradas. Outras, como a que fiz a mim mesma naquela noite, são feitas para durar para sempre. A diferença é que agora eu entendo o verdadeiro peso das promessas que fazemos. Algumas verdades aparecem aos pedaços, como um quebra-cabeça que você nunca quis montar. A minha veio em forma de uma matéria de revista e um rosto familiar demais. Mas antes disso, precisei construir minha própria fortaleza. Os anos no arco-íris me ensinaram 2 coisas fundamentais: a importância do conhecimento e o poder do dinheiro. Enquanto outras crianças sonhavam com famílias perfeitas, eu devorava livros na pequena biblioteca. Essa menina vai longe, dizia tia Selma, a voluntária dos sábados, quando me via com 3 livros diferentes ao mesmo tempo. Na escola pública, mantinha as melhores notas. Não por vocação, mas por necessidade. Sabia que educação seria minha única saída. Aos 15 anos, quando a maioria dos meus colegas ainda pensava em videogames, consegui meu primeiro emprego na livraria Universo. Senhor Joaquim, o dono, me olhou por cima dos óculos redondos quando perguntou: "Você gosta de livros?" "Mais do que de pessoas, na maioria das vezes", respondi sem pensar. Ele riu e me contratou na hora. O salário era pequeno, mas cada centavo ia para uma poupança que chamei de fundo universitário. Nos intervalos entre organizar estantes e atender clientes, estudava para vestibulares e sonhava com independência financeira. Foi nessa época que conheci Daniela Mendonça. Filha única de médicos, cabelos loiros perfeitamente alisados, ela era tudo o que eu não era.
No intervalo da escola, enquanto eu comia sozinha meu lanche, ela simplesmente sentou ao meu lado e declarou: "Gostei do seu estojo de canetinhas. Vamos ser amigas?" Nossa amizade era uma daquelas ironias da vida. Sua casa no Jardim Paulista, com piscina e empregadas uniformizadas, parecia de outro planeta comparada ao meu beliche no dormitório coletivo. Mas Daniela tinha algo raro: a capacidade de ver além das aparências. Quando ganhei o concurso estadual de redação escrevendo sobre o que é família para mim, seus pais me olharam com uma mistura de admiração e piedade que já estava acostumada a receber. A virada veio quando consegui a bolsa integral para o Colégio Santo Inácio. Tia Conceição chorou abraçada comigo na cozinha. "Tá vendo? Eu sempre disse que você ia longe." O problema era que, para validar a bolsa, eu precisava de um responsável legal. Um impasse que parecia incontornável até Dona Marta, a diretora do colégio, encontrar uma brecha legal que me permitiu continuar. No Santo Inácio, mergulhei no mundo dos privilégios pela primeira vez. Enquanto meus colegas discutiam suas viagens internacionais, eu trabalhava meio período na livraria e estudava dobrado. Foi meu professor de matemática quem viu potencial em mim e enviou meu currículo para um programa de estágio na Fênix Investimentos, uma das maiores consultorias financeiras do país. Vesti o único blazer que tinha, comprado em um brechó, e fiz um coque baixo para a entrevista. Na recepção espelhada do prédio comercial na Avenida Paulista, vi meu reflexo e quase desisti. O que uma garota de orfanato estava fazendo ali? Mas anos de sobrevivência me ensinaram a usar máscaras quando necessário. A entrevista era com 5 candidatos ao mesmo tempo. Quando chegou minha vez de me apresentar, falei com uma confiança que não sentia. "Sou Mariana Silva, tenho 18 anos e vou prestar vestibular para Ciências Contábeis este ano." Um dos avaliadores, Rafael Costa, me observou com uma intensidade perturbadora durante toda a dinâmica. Consegui a vaga, mas algo na forma como Rafael me olhava me deixava inquieta. Às vezes, o pegava me observando através das paredes de vidro de sua sala, como se tentasse resolver um enigma. Foi numa dessas observações que ele finalmente me chamou para conversar. "Você tem o mesmo sobrenome de um antigo amigo meu", disse ele, estudando meu rosto. "Silva é comum, mas você é de onde, originalmente?" Meu coração parou por um segundo. São Paulo mesmo, nascida e criada. Não era exatamente uma mentira. Rafael continuou me observando, como se tentasse encaixar peças de um quebra-cabeça. "Seu pai se chama Augusto, por acaso?" Aquele nome, que eu mal lembrava, caiu como um raio. Mas anos de prática em esconder emoções me permitiram manter a compostura. "Não", menti e mudei de assunto. Mas a semente da dúvida estava plantada. Quem era Rafael Costa? E como ele conhecia meu pai? A resposta veio de forma inesperada através de Daniela. "Ele tem um filho na faculdade de medicina", ela comentou casualmente durante um almoço. "Quem?", perguntei fingindo desinteresse. "Augusto Silva, o amigo do seu chefe Rafael. Aparentemente, Rafael é padrinho do garoto. Filho do tal Augusto que mora em Florianópolis agora." O mundo parou de girar por um momento. Um filho, medicina, Florianópolis. Cada palavra era uma punhalada. Com as mãos tremendo, procurei nas redes sociais. E lá estava ele. Lucas Silva, 18 anos, estudante de medicina na Universidade Federal de Santa Catarina. A foto mostrava um rapaz de cabelos castanhos e olhos verdes, olhos idênticos aos meus, praticando vela na Lagoa da Conceição. No fundo da imagem, uma mulher de cabelos loiros sorria. Era minha mãe, mais velha, mais elegante, mais feliz do que em qualquer lembrança que eu tinha dela. Em outra foto, ele abraçava nosso pai em frente a uma BMW. "Valeu pelo presente de aprovação no vestibular, coroa. Te amo." A revelação foi como um tsunami. Enquanto eu contava moedas para comprar meias novas, eles tinham construído uma vida perfeita em outro estado. Enquanto eu crescia em um orfanato, marcando dias em um caderno amarelo, eles tinham outro filho, um substituto,
uma segunda chance de ser em paz, sem o peso de um passado complicado. Naquela noite, sentada no meu pequeno apartamento compartilhado, onde uma divisória de compensado separava minha parte da sala, tomei uma decisão. A menina que esperava tinha morrido há muito tempo. Era a hora da mulher que me tornei tomar as rédeas da situação. Como você reage ao descobrir que não só foi abandonada, mas substituída? A resposta viria em forma de um plano cuidadosamente elaborado. Afinal, se tem algo que aprendi observando o mundo dos ricos e poderosos, é que todo império tem seus pontos fracos, e eu estava prestes a descobrir os deles. Minha transformação de estagiária a empresária não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo meticulosamente planejado, construído sobre 3 pilares fundamentais: conhecimento, network e, principalmente, cautela. Na Fênix Investimentos, não era apenas uma analista, era uma esponja. Absorvia cada detalhe sobre o mercado financeiro, estudava cada processo, observava como os consultores seniores lidavam com clientes. Rafael, apesar de sua conexão perturbadora com meu passado, era um mentor involuntário. Cada relatório que ele revisava voltava com anotações que eu estudava obsessivamente. Paralelamente, cursava Ciências Contábeis na PUC com bolsa integral. Nas aulas noturnas, construí uma rede de contatos valiosa. Foi lá que conheci Marina e Teresa, que mais tarde se tornariam minhas primeiras funcionárias. Mas o verdadeiro diferencial veio de um trabalho voluntário que comecei no 2º ano da faculdade. Aos sábados, dava aulas de educação financeira básica em um centro comunitário na Zona Leste. Finanças para Mulheres Reais. Chamei o projeto. Ensinava desde como organizar um orçamento doméstico até noções básicas de investimentos. Foi ali que percebi uma lacuna no mercado. Consultoria financeira acessível e sem jargões intimidadores. O primeiro cliente real veio através desse projeto. Dona Carmen, uma senhora de 70 anos que vendia artesanato na Feira da Liberdade, me procurou desesperada após ser enganada por seu contador. Minha filha, ele sumiu com todo o meu dinheiro da aposentadoria. Com paciência e dedicação, recuperei parte do dinheiro dela. O caso se espalhou entre as feirantes. Logo, estava atendendo pequenos comerciantes do bairro nos fins de semana. Cobrava valores simbólicos, às vezes apenas um jantar como pagamento, mas construía algo mais valioso: reputação. Cada cliente satisfeito me indicava para 3 outros. Em 6 meses, tinha uma carteira de 50 pequenos empresários. A virada veio quando Daniela, agora formada em Direito, fez uma proposta. Você precisa formalizar isso, disse ela, jogando na minha mesa um plano de negócios detalhado. Meu pai tem um cliente que está se aposentando e quer vender o escritório de contabilidade dele. O ponto é ótimo, perto da Paulista. A parte burocrática, que poderia ser um impedimento considerando minha situação peculiar, foi resolvida graças aos documentos que tia Conceição guardou todos esses anos. Daniela cuidou de todo o processo legal, transformando meu trabalho informal em uma empresa legítima, a Amélia Finanças. O capital inicial veio de 3 fontes. Minhas economias dos anos de estágio, vivia como uma espartana, guardando 70% do salário, um empréstimo que Dona Carmen insistiu em me fazer. Investir em você é mais seguro que qualquer banco, menina. E um aporte que Daniela fez questão de fazer como sócia minoritária. O escritório era modesto, uma sala comercial de 50 metros quadrados com móveis comprados em promoção. Mas a localização era estratégica, próxima à Avenida Paulista. Nos primeiros meses, mantive meu emprego na Fênix trabalhando no escritório apenas após as 18 horas e nos fins de semana. Meus clientes da feira não se importavam com o horário alternativo. Na verdade, preferiam assim. A grande oportunidade surgiu quando uma das minhas alunas do centro comunitário, proprietária de uma rede de salões de beleza, me pediu para organizar as finanças de seus 5 estabelecimentos. O trabalho foi tão bem sucedido que ela me indicou para um grupo de empresárias. De repente, tinha uma carteira de clientes que justificava minha dedicação em tempo integral.
O diferencial da Amélia Finanças era claro. Não éramos apenas uma consultoria financeira, éramos tradutoras. Transformávamos o economês em linguagem acessível, tratávamos pequenos empresários com o mesmo respeito dedicado às grandes corporações. Cada cliente era recebido com café coado na hora e uma conversa franca sobre seus medos e objetivos. Marina e Teresa se juntaram à equipe trazendo expertises complementares. Marina era especialista em análise de investimentos, Teresa em reestruturação de dívidas. Em um ano, precisamos nos mudar para um escritório 3 vezes maior. Em 2 anos, abrimos nossa primeira filial. O sucesso chamou a atenção da mídia especializada. A revista Negócios em Finanças quis fazer uma matéria sobre empreendedorismo feminino no setor financeiro. Hesitei. Exposição nunca foi meu objetivo, mas Daniela insistiu que a visibilidade seria importante para o crescimento da empresa. Foi essa matéria que chegou às mãos de Lucas, desencadeando os eventos que mudariam nossas vidas para sempre. Mas naquele momento, olhando para a foto na revista, percebi algo importante. Não era mais a menina que esperava em uma janela de orfanato. Era uma mulher que tinha construído seu próprio caminho, tijolo por tijolo, número por número. A Amélia Finanças não era apenas uma empresa. Era a prova viva de que algumas pessoas podem te abandonar, mas o conhecimento, a dedicação e a integridade nunca te deixam. E talvez essa tenha sido a lição mais valiosa que aprendi em toda essa jornada. A mensagem de Lucas chegou numa terça-feira comum, mas seu tom estava longe de ser amigável. Como você ousa expor nossa família assim? Quem você pensa que é? Ele havia me marcado em uma foto da capa da revista Negócios em Finanças, onde meu rosto estampava a manchete. A Fênix das Finanças, como Mariana Silva transformou o abandono em império financeiro. Sua segunda mensagem veio minutos depois, mais contida. Desculpe, mas preciso entender. Você é realmente... Você é minha irmã? Ignorei as mensagens por 3 dias, paralisada pela indecisão. No 4º dia, ele enviou algo que fez meu coração parar. Uma foto antiga de um bebê no colo da nossa mãe. No verso, uma data, 2007. E uma frase que me gelou. Bem-vindo ao mundo, Lucas. Nossa segunda chance de sermos pais. Encontrei um álbum escondido no sótão, escreveu ele. Tinha essa inscrição estranha, segunda chance. Agora entendo por quê. Por favor, precisamos conversar. Marcamos um encontro no café do Shopping Pátio Higienópolis. Cheguei meia hora antes, escolhendo uma mesa de canto com visão para a entrada. Quando ele apareceu, tive que segurar a respiração. Era como olhar para um espelho distorcido, mais alto, mais jovem, masculino, mas com os mesmos traços que eu via toda manhã. A primeira hora foi tensa. Lucas alternava entre acusações e perguntas, sua voz tremendo de raiva e confusão. Por que você escolheu expor tudo isso agora? Tem ideia do que essa matéria causou? Mamãe não sai do quarto há dias. Interessante como sua preocupação é com o bem-estar deles. Respondi, mantendo minha voz controlada. Alguma vez você se perguntou por que não existem fotos da família em São Paulo? Por que seus pais nunca falavam sobre a vida antes de Florianópolis? Por que mudavam de assunto sempre que você perguntava sobre o passado? O golpe atingiu seu alvo. Lucas empalideceu, suas mãos apertando a xícara de café com força demais. Eles sempre diziam que a vida começou de verdade quando eu nasci, murmurou. Que antes era tudo muito difícil, muito complicado, que eu fui uma bênção, um novo começo. Um novo começo, repeti amargamente. É uma forma interessante de descrever o abandono de uma criança de 5 anos. Foi quando ele tirou outra descoberta do álbum. Uma página de jornal antiga com uma pequena nota social. Nascimento do herdeiro. Lucas Silva marca novo capítulo na vida do empresário Augusto Silva em Florianópolis. A data, 18 meses depois do dia em que me deixaram no orfanato. Você não foi apenas abandonada, ele disse, sua voz quebrando.
Você foi apagada para que eu pudesse existir como filho único, como o herdeiro perfeito da família perfeita. Algo quebrou dentro de mim naquele momento. Não era apenas raiva ou mágoa, era um reconhecimento. Lucas também era uma vítima, mesmo que de uma forma diferente. Enquanto eu crescia com o peso do abandono, ele crescia sendo o substituto perfeito, sem nem saber disso. Sempre senti que havia algo errado, ele continuou, sua raiva inicial se transformando em uma tristeza profunda. Um vazio que não fazia sentido. Sabe aquelas fotos de família perfeita que eles faziam questão de tirar todo o Natal? Agora entendo. Não eram memórias que eles queriam registrar. Eram memórias que queriam substituir. Ficamos em silêncio por um longo momento. Duas pessoas que deveriam ter crescido juntas, tentando processar 2 décadas de separação. Foi ele quem finalmente quebrou o silêncio, sua voz mais suave. Me conte sobre você, sobre sua vida. Quero saber tudo o que perdi. Nossa conversa se estendeu por 5 horas. Lucas, descobri, era brilhante e gentil, mas também protegido e ingênuo, o produto de uma criação privilegiada. Enquanto eu contava sobre o orfanato, sobre tia Conceição, sobre cada Natal esperando na janela, vi as últimas barreiras de sua raiva inicial se dissolverem em uma compreensão dolorosa. Eles não são as pessoas que eu pensava que eram. Ele disse finalmente, passando a mão pelos cabelos num gesto tão familiar que me assustou. Eu fazia exatamente o mesmo quando estava nervosa. Não, concordei, mas talvez nós possamos ser melhores do que eles. Foi nesse momento que Lucas compartilhou algo que mudaria tudo. Nossos pais estavam à beira da falência. A empresa de importação, os investimentos arriscados, a auditoria da Receita Federal. Eles estão desesperados, ele disse. E acho que sei por que ficaram tão perturbados com sua matéria na revista. Não era só pelo passado vindo à tona. Era medo de que você descobrisse sobre a herança. Que herança? O que Lucas me contou em seguida abriria as portas para uma verdade ainda mais sombria do que eu imaginava. Mas agora, pelo menos, eu não estava mais sozinha para enfrentá-la. Tem mais uma coisa que você precisa ver, disse Lucas, abrindo seu laptop. Encontrei isso quando estava procurando os documentos da matrícula da faculdade. Era um arquivo PDF digitalizado, amarelado pelo tempo. Um testamento. O nome do nosso avô no topo da página fez meu coração acelerar. Deixo meus bens para serem divididos entre os descendentes diretos de meu filho, Augusto Silva. A data: 3 meses antes de me abandonarem. Papai recebeu uma herança considerável. Lucas continuou, sua voz tremendo ligeiramente. Mas havia uma cláusula específica sobre divisão entre descendentes. Você deveria ter recebido sua parte. As peças começaram a se encaixar. O desaparecimento repentino, a mudança para Florianópolis. O nascimento estrategicamente anunciado de Lucas como único herdeiro. Eles estão com problemas financeiros agora. Lucas prosseguiu, passando a mão pelos cabelos num gesto nervoso que eu reconheci como meu próprio. A empresa está à beira da falência. Venderam a casa de praia, o barco. Papai anda desesperado por um empréstimo. Naquele momento, meu celular vibrou. Era uma notificação do LinkedIn. Mariana, precisamos conversar. Assuntos familiares. Augusto e Eliane Silva. Lucas olhou para a mensagem por cima do meu ombro e soltou uma risada amarga. Interessante como eles só decidiram te encontrar quando precisam de dinheiro. E mais interessante ainda como eles nem percebem a ironia, respondi, um plano começando a se formar em minha mente. Eles vão pedir um empréstimo para a filha que abandonaram depois de usarem o dinheiro que era dela por direito. O que você vai fazer? Perguntou Lucas, seus olhos, tão iguais aos meus, fixos em meu rosto. Vou dar a eles exatamente o que merecem. Uma promessa. Tirei do bolso 2 cartões de embarque. Comprei ontem, quando você me mandou a primeira mensagem. Nova York. Só de ida. 2? O segundo é seu, se você quiser.
Acabei de abrir um escritório da Amélia Finanças lá. E ouvi dizer que os hospitais de Nova York são ótimos para residência médica. Lucas pegou o cartão de embarque, estudando-o por um longo momento. Eles são nossos pais, Mariana. Não, Lucas. Eles são as pessoas que nos fizeram. Mas família. Família é algo que a gente escolhe construir ou destruir. Lucas precisou de 2 dias para tomar sua decisão. Preciso organizar algumas coisas antes, disse ele ao aceitar o cartão de embarque. E preciso estar lá quando você encontrar com eles. O encontro foi marcado para uma segunda-feira no restaurante do Shopping Morumbi. Lucas insistiu em estar presente, mas concordamos que ele ficaria em uma mesa distante, observando. Preciso fazer isso sozinha, expliquei. Se eles te virem, vão focar em você, não em mim. Cheguei cedo e escolhi uma mesa estratégica, de costas para a parede, de frente para a entrada. Vi quando eles entraram. Minha mãe, mais magra do que nas fotos recentes, com um nervosismo visível em cada movimento. Meu pai, cabelos mais grisalhos que na última foto do álbum de Lucas, mas mantendo aquele porte altivo que eu vagamente lembrava. Mariana. A voz da minha mãe tremeu ao pronunciar meu nome. Era estranho ouvi-lo na voz dela depois de tanto tempo. Você está tão linda. Mantive minha expressão neutra, profissional. Anos gerenciando reuniões difíceis me prepararam para este momento. Senhor e senhora Silva, por favor, sentem-se. Eles se entreolharam, desconfortáveis com a formalidade. Meu pai pigarreou, ajeitando a gravata que já estava perfeitamente alinhada. Filha, nós... Vamos manter isso profissional. Cortei, tirando meu tablet da pasta. Vocês queriam discutir um empréstimo? Minha mãe começou a chorar silenciosamente. Meu pai colocou a mão sobre a dela, tentando parecer no controle da situação. Sim, é uma situação temporária. A empresa está passando por algumas dificuldades, mas com um pequeno aporte. R$500 mil. Interrompi novamente. É o valor que vocês precisam, correto? Sim, ele respondeu, parecendo aliviado por entrarmos no território dos números. Posso explicar exatamente como pretendemos usar o capital. Não será necessário, disse, deslizando um contrato sobre a mesa. Já preparei tudo. Os termos são bastante simples. Eles se debruçaram sobre o documento. Era uma obra-prima de subtexto legal que Daniela tinha me ajudado a preparar. Parecia um contrato de empréstimo padrão, mas nas entrelinhas havia uma confissão completa sobre a herança desviada. Tem certeza que precisamos de todas essas cláusulas? Meu pai perguntou, seu rosto empalidecendo à medida que lia. Absolutamente, respondi, minha voz profissional e distante. Afinal, precisamos ter certeza que desta vez as promessas serão cumpridas, não é mesmo? Minha mãe levantou os olhos do contrato, finalmente entendendo. Você sabe sobre tudo? Sobre a herança do vovô? Sobre como vocês me abandonaram para ficarem com todo o dinheiro? Ou sobre como apagaram minha existência para criar a família perfeita em Florianópolis? Não foi assim, meu pai tentou argumentar, mas sua voz falhou. Estávamos em uma situação impossível. Impossível, repeti, mantendo minha voz controlada. Impossível foi crescer sem paz. Impossível foi contar dias num caderno amarelo, esperando por pessoas que nunca voltariam. Impossível foi construir uma vida inteira do zero, enquanto vocês usavam o dinheiro que era meu por direito para dar uma vida de privilégios ao filho que escolheram manter. Seu irmão não tem culpa, minha mãe sussurrou. Não, não tem, concordei. É por isso que ele está vindo comigo para Nova York. O choque nos rostos deles foi impagável. Nesse momento, Lucas se levantou de sua mesa e caminhou até nós. Meu pai deixou o contrato cair. Filho? Oi, pai. Lucas respondeu, sua voz carregada de uma tristeza que eu conhecia bem. Encontrei aquele álbum antigo no sótão, aquele que vocês esconderam junto com a verdade todos esses anos. Lucas, você não entende? Minha mãe começou. Não, mãe,
Pela primeira vez na vida, eu entendo perfeitamente. Ele se sentou ao meu lado. E agora vamos resolver isso como uma família de verdade. Meus pais se entreolharam, aliviados com o que parecia ser uma reconciliação. Mal sabiam eles que cada cláusula daquele suposto contrato de empréstimo havia sido meticulosamente elaborada para funcionar como uma confissão. Em seu desespero por dinheiro, assinaram página por página sem perceber que admitiam, em termos legais, todo o esquema da herança desviada. Obrigada, disse, guardando o contrato em minha pasta. Vocês receberão notícias minhas em breve. Levantei-me, Lucas me seguindo. Antes de sair, me virei uma última vez. Ah, e quanto ao empréstimo? Sinto muito, mas não posso ajudar. Afinal, aprendi com vocês que algumas promessas são feitas para serem quebradas. Nos vemos no tribunal. A cor sumiu do rosto deles quando finalmente entenderam o que haviam feito. O documento que acabaria com a farsa que construíram por 20 anos não era um contrato de empréstimo, era a confissão que eu precisava para recuperar o que era meu por direito. Enquanto caminhávamos para fora do shopping, Lucas perguntou: Você acha que eles vão entender algum dia o que fizeram? Talvez, respondi, mas não é mais nossa responsabilidade esperar para descobrir. No dia seguinte, enquanto nosso avião decolava para Nova York, enviei uma última mensagem com uma foto antiga. Eu, aos 5 anos, sorrindo com Maria Chiquinha, sentada no banco do Uno azul. Anexei apenas uma frase. Esta menina esperou por vocês durante 20 anos. A mulher que ela se tornou não esperará mais nem um dia. O processo judicial que se seguiu forçou a verdade à tona. A herança que me foi negada, os documentos escondidos, as mentiras construídas ao longo de 2 décadas. Mas mais importante que a vitória legal foi a vitória pessoal. Finalmente, eu não estava mais sozinha. Tinha encontrado família, não na forma que esperei por tanto tempo, mas na forma de um irmão que, como eu, escolheu a verdade acima do conforto das mentiras. 5 anos se passaram desde aquela tarde no shopping. Da janela do meu escritório, no 30º andar de Manhattan, observo o sol se pondo sobre o skyline de Nova York enquanto reviso os últimos relatórios do dia. A Amélia Finanças não é mais apenas uma consultoria. Se transformou em um império com escritórios em 3 países, especializado em empoderar mulheres financeiramente vulneráveis a conquistarem sua independência. Lucas terminou a residência médica no Mount Sinai Hospital e agora é cirurgião pediátrico. Ele mora no apartamento logo abaixo do meu. Jantamos juntos toda quarta-feira, construindo a relação que nos foi roubada na infância. É estranho como alguns laços de sangue precisam ser quebrados para que outros possam florescer. O processo judicial terminou há 2 anos. Nossos pais venderam tudo em Florianópolis e agora vivem numa casa simples em Santos. O acordo judicial reconheceu meu direito à parte da herança que me foi negada, com juros e correções. Eles tentaram me contatar diversas vezes depois disso. Respondi apenas uma vez com uma mensagem curta. Talvez um dia eu esteja pronta. Não prometo nada. Tia Conceição veio nos visitar mês passado. Aos 72 anos, ainda tem a mesma energia e o mesmo sorriso acolhedor. Trouxe consigo uma surpresa. Aquele caderno amarelo que eu tinha rasgado anos atrás. Ela o havia guardado e colado cada pedaço com cuidado. Algumas coisas quebradas precisam ficar assim mesmo, Mari. Ela disse, folheando as páginas amassadas onde eu costumava contar os dias. Não para nos machucar, mas para nos lembrar do que sobrevivemos. Na última página do caderno, abaixo da antiga contagem de dias esperando, ela tinha escrito com sua letra caprichada: Dias vivendo, 1825. Exatamente 5 anos desde que Lucas e eu escolhemos recomeçar em Nova York. Semana passada, encontrei 2 passagens para Santos no próximo feriado, escondidas na gaveta da escrivaninha de Lucas. Ele sempre foi mais inclinado ao perdão do que eu. Talvez ele esteja certo. Talvez haja um momento para perdoar. Não por eles, mas por nós mesmos.
Ainda não sei se estou pronta para usar aquelas passagens. Algumas feridas levam mais que 5 anos para cicatrizar, mas aprendi que perdoar não significa esquecer ou aprovar. Apenas significa escolher não carregar mais o peso do passado. O sol finalmente se põe sobre Nova York, pintando o céu daquele mesmo tom de laranja que tinha naquela tarde em São Paulo, 25 anos atrás. Pego o telefone e mando uma mensagem para Lucas. Jantar hoje? Precisamos conversar sobre 2 passagens que você anda escondendo. Sua resposta vem instantaneamente. Finalmente! Achei que nunca ia achar aquelas passagens. Prometo que não vou pressionar, mas... Sorriu ao ler sua mensagem inacabada. Lucas aprendeu a nunca fazer promessas que não pode cumprir. Nós 2 aprendemos. Talvez seja essa a maior diferença entre nós e nossos pais. Entendemos que algumas promessas são pesadas demais para serem feitas. Antes de sair do escritório, olho uma última vez para a foto emoldurada na minha mesa. Eu e Lucas no dia da formatura dele, sorrindo com os mesmos olhos verdes que herdamos da vovó Augusta. Não somos mais as crianças que nossos pais tentaram separar. Somos os adultos que escolhemos nos tornar apesar deles. Ou talvez, de alguma forma irônica, por causa deles. No fim, esta não é uma história sobre vingança, embora ela tenha seu lugar. Não é uma história sobre perdão, embora ele possa um dia acontecer. É uma história sobre escolhas, as que outros fizeram por nós e as que finalmente aprendemos a fazer por nós mesmos. E sobre promessas? Bem, aprendi que as melhores promessas são aquelas que fazemos a nós mesmos, e essas eu nunca mais quebrei.